Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre minha coleção de DVDs bíblico, né? Histórias da Bíblia, né? Então vamos lá, começando aqui, os segredos da Bíblia. Aqui ó, os segredos da Bíblia. Os segredos da Bíblia, aqui ó, entendeu? Os segredos da Bíblia. A narração de Roger Moore. É bem interessante isso aqui. Agora aqui vocês me conhecem aqui, ó. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ó. É a história de Moisés, né? A história de Moisés, recebeu os 10 mandamentos de Deus, né? 10 mandamentos. É aqui o Velho Testamento, né? O Velho Testamento. Né? E falando, exatamente falando sobre aquelas tábuas que Moisés recebeu, né? Mas Moisés não, Moisés recebeu, né? Os 10 mandamentos. Agora vamos aqui a história de Jesus Cristo. Aqui tem a história de Jesus Cristo, certo? É americana essa história. Com Jesus Cristo moreno, né? Bem diferente, um pouco moreno. Agora aqui é Sansão e Dalila. A história de Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Dalila era de uma raça diferente da de Sansão. Eles não poderiam se casar, poderiam ter contato, né? Mas mesmo assim tiveram. Sansão teve o seu castigo. Ele era um juiz, né? Na época. Ele era um juiz, ele era um escolhido de Deus para ser juiz. Aqui é a história de Jesus, a história do nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus. É como se fosse a história do Natal, né? A história do Natal. A história do nascimento de Jesus aqui. É bem interessante, né? Por que pareça, ficou aparecendo uns brilhos na frente, ó, como se fosse uma árvore de Natal. História de Jesus. Aqui é a história de José, a gente sempre chama de José do Egito, né? Ele foi maltratado, com inveja os irmãos jogaram ele dentro de um poço e depois venderam como escravo. E ele como escravo foi vendido no Egito para o faraó, né? E assim ele é a salvação do Egito. Um homem salvou o Egito, mas não de um homem. Aqui tem dizendo a salvação do Egito nas mãos de um só homem. Foi ele, né? Aquela que teve as 7, que o faraó sonhou e ele dissipou o sonho. Primeiro ele dissipou o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó, dizendo que o padeiro sonhou que estava com um balaio de pão na cabeça e vinha um monte de pássaro e atacava o balaio e carregava, comia todos os pão, o pão, destruía os pão, né? E esse sonho, ele disse, José discipulou que ele ia morrer degolado, e foi o que aconteceu. O copeiro Mó sonhou que estava espremendo uva no cálice do rei, né, do faraó, acho que era o faraó. E ele disse que ele ia voltar a trabalhar, e foi isso que aconteceu. Pronto, aqui é a história de Barrabás, ó. De Barrabás, aquele que foi trocado por Jesus Cristo. Isso aqui já é um pouquinho mais para cá, né? Mas ó, a história que foi trocado por Jesus Cristo. Essa história de Barrabás é uma história muito bonita. Depois você assiste e você vê como a pessoa depois de tudo vai virar cristão, né? Aqui é a paixão de Cristo. Paixão de Cristo. É o finalzinho do Evangelho mostrando a paixão de Cristo. O que Jesus Cristo sofreu, né?
Aqui é Mateus, a história de Mateus, do Evangelho de Mateus. Aqui, ó, a história de Mateus. Aqui é o rei Salomão, ó. O rei Salomão. Ele pediu a Deus não riqueza, mas sabedoria. Mas quando Deus deu sabedoria a ele usou para enricar. E em seguida ele ficou muito rico, espalhou a riqueza dele pelo mundo inteiro. Aqui é a história de Tomé. A história de Tomé. A história não é. Tomé é aquele que eu não sei exatamente se é esse daqui que não acreditou que Jesus tinha. Não acreditou em Jesus e só acreditou em Jesus quando ele tocou. Eu não sei se é esse Tomé aqui. Mas pode ser. O problema de Tomé foi que ele não escutou as palavras de Jesus Cristo, né, direito. Ele escutava, ele estava próximo, estava ali escutando tudo, mas ele não entendeu. Jesus Cristo falou que ia voltar, né? Ia voltar, que ele ia ressuscitar, e Tomé procurou ele entre os mortos. O erro dele foi esse. Então é isso que acontece com muita gente. Procura Jesus entre os mortos, procura a religião que não tem nada a ver com ele. Isso aqui é a história de Esté. Esté é uma das histórias da Bíblia que não está na Bíblia do protestante, né? Está no católico, mas não na Bíblia protestante. Aqui é a história de Maria. Só a história falando sobre Maria, a mãe de Jesus, né? A história de como Maria era, o que Maria fazia. Que é a história de Josué. Josué é mais um profeta novinho, bem novinho ele. É um dos profetas mais novinhos, Josué. Aqui é o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por João, né? Por João do Apocalipse. Tem vários João. Esse aqui é o João do Apocalipse. Apocalipse é uma narração das coisas que aconteceram na época e aconteceram um pouco depois da época dele, e as pessoas acham que todas aquelas coisas vão acontecer hoje, mas acontece hoje também, mas muito pouco, não tanto quanto as pessoas pensam, né? E aqui é A Paixão de Cristo com Mel Gibson. Essa daqui foi o filme da Paixão de Cristo, mas eu sou assim, mais real. Alguns podem até dizer que é cruel, mas foi mais real. Mas o filme inteiro foi gravado e os atores sofreram muito, e até mesmo coisas estranhas aconteceram na época. Alguns se machucaram, caiu raio onde eles estavam, que não é fácil cair raio nos Estados Unidos, né? Onde eles gravaram, mas mais fácil é no Brasil. Aqui é o filme da Arca de Noé. A Arca de Noé. Aqui é o filme da Arca de Noé. O mundo era muito diferente antes de Noé e depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio, antes do dilúvio, as pessoas viviam muito mais. Como Matusalém, que eu acho que viveu 900 anos, alguma coisa assim. Mas hoje em dia a média de vida é 75. Mas eu creio que no futuro vai subir um pouco, mas isso aqui viveu muito tempo. Aqui foi a história que Deus mandou que ele fizesse uma arca, botasse toda a família e
um casal de animal, de todos os animais. Que é a história de Pedro, né? Pedro, o fundador da igreja, o criador da igreja, do grupo cristão. O Pedro era o pai de todos, né? Que significa, que é mesmo que Papa. E ele, chamado de Papa, o primeiro foi Pedro. Aqui é a história de Paulo de Társio. Paulo, né? De Társio. Ele muito estudioso, muito sabido, né? Mas aqui é a história de Paulo. Não sei muito sobre a história de Paulo não, mas vamos lá. Aqui tem dizendo: a ação de Deus transforma a vida de um homem, tomando um de seus maiores apóstolos, se tornando um dos maiores apóstolos. Aqui tem escrito Paulo, né? Mas o nome de Tarso, mas o nome dele era outro. Acho que era Saulo. Então, gente, mais um vídeo para vocês. Muito obrigado por assistir. Curta, compartilhe, dê um like, faça um comentário. E boa noite ou bom dia, e fique com Deus.